Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTuber de anime. Vamos falar dessa estreia de Pet, que finalmente saiu depois de um atraso, né? Porque era pra sair na temporada passada, adiaram para esta. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber novas notificações, porque é importante você dar like, que aí recomenda pra uma galera. E quando você comenta, isso também acontece. Bom, gente, Pet é um seinen psicológico com poderes psíquicos. Só que ele tá trabalhando justamente o como isso seria perigoso para a sociedade de uma maneira geral. O como isso seria perigoso para as pessoas que têm esses poderes também, para a pessoa comum e para a pessoa do tipo que não tem esse poder. Ele fala muito sobre as implicações dessa questão de você ter um poder de acessar a mente dos outros e controlá-los de alguma maneira. Então esse primeiro episódio tem um pequeno prólogo. Esse prólogo conta a história de um desses caras que tem poder e como que ele começou a controlar o seu poder, né? Muito pela influência de um cara que já sabia disso. Ele no começo tinha um comportamento até autista, né? O Satoru, se eu não me engano. Depois que esse cara mais sênior, ele entrou na mente dele e falou, ó, é assim que você usa, é assim que você controla as coisas para poder ter uma vida normal. Aí ele conseguiu de fato, e nesse episódio ele aparece como um dos personagens que controla outras pessoas. Então a primeira questão é, muita gente que tem esses poderes provavelmente não conseguiu ter uma vida normal depois, porque ficou parado, preso em determinado momento onde ela era tratada como uma autista, né? Uma pessoa que tem problemas mentais e que não consegue lidar com a sociedade de uma maneira real, mostrando que é importante pessoas que passaram pelo mesmo que você, né, e conseguiram superar. É importante que essas pessoas também auxiliem, ajudem pessoas que passaram por isso, porque nesse caso específico a sociedade não sabe lidar com esse tipo de pessoa que tem poder paranormal, digamos assim. Como é muito específico, não tem um médico para tratar isso, não tem uma teoria sobre isso, tem literalmente as pessoas que vivenciaram isso. Então elas são as únicas capazes de ajudar, então elas só podem se ajudar. Partindo disso, a gente tem o plot principal desse episódio, que é basicamente um cara que faz trabalhos por aí, e provavelmente como mergulhador, que é o jamaicano. E ele acaba se envolvendo numa situação. E o que eu gostei desse episódio é que ele vai fazendo a trama, assim como o Id Invaded, ele vai fazendo a trama sem te explicar muita coisa, coloca o problema na tela e resolve de uma maneira natural. E aqui foi o seguinte, alguém quis matar uma pessoa. Houve um assassinato, uma pessoa descobriu, essa pessoa descobriu, foi também utilizada para velar esse assassinato, ou seja, para que o assassino original ninguém soubesse quem era. Então essa pessoa, o amigo dele, um amigo do jamaicano, foi considerada de fato o assassino. E o jamaicano, como ele descobriu, o que a máfia preferiu fazer? Preferiu mudar a mente dele para que ele esquecesse e tivesse uma outra concepção da realidade. Por quê? Se mata ele também, vai ter que achar uma outra pessoa para modificar a mente, para justificar o assassinato dele, para que a máfia não seja culpada. Foi uma jogada inteligente para acabar com o problema. Então nesse episódio eles acabaram com esse problema de alguém descobrir quem matou fulano que tá lá no meio de um barril cheio de cimento. Ninguém vai descobrir porque o acusado foi o cara que se jogou, o cara que se matou por indução dos caras que controlam o comportamento. Então você tem, nesse episódio, ele define algumas coisas. Como o poder pode ser utilizado por pessoas que têm interesses e dinheiro, certo? Para que esse poder seja utilizado a favor deles. Como as pessoas normais estão suscetíveis, o quanto pode ter de coisa manipulada nessa sociedade por causa desses caras. Então abre uma gama muito grande de possibilidades de temática. Esse primeiro episódio foi uma temática muito direta. Ele quis mostrar um impacto objetivo e claro em acontecimentos do cotidiano. Assassinato, esconder o real assassino, colocar a culpa em outro e colocar tudo embaixo dos panos, né? E se alguém descobrir, essa pessoa vai ter a mente modificada e ninguém nunca vai saber, ninguém nunca vai ter prova de nada. Então provavelmente esses caras têm um impacto muito grande na realidade da sociedade. Então assim, como seinen psicológico / paranormal, ele trabalha muito bem isso.
tá? Ele trabalhou muito bem o roteiro nesse primeiro episódio, um prólogo, deu uma ideia de como funcionam as pessoas e como elas se desenvolvem com esse poder, deu uma ideia de como é o funcionamento disso na mente dela, sem precisar ser expositivo. Foi uma explicação de um personagem para outro que precisava de uma explicação. Você também tem a animação que tá tranquilaça, normal, padrão. Tem alguns momentos em que ela se destaca, você tem cenas bonitas, você tem cenas impactantes. Os primeiros minutos são bastante impactantes, assim, inclusive. O pacing também é começo, meio e fim, esse episódio foi praticamente episódico. Trilha sonora, muito, assim, boa para muito boa. A opening é muito boa e a ending também. Os personagens a gente ainda não teve muito acesso, só ao Satoru. Se eu estiver falando errado, desculpa. Lembrar nome de japonês quando eu tô vendo 25 animes, 30 é complicado. E não tem um desenvolvimento necessariamente dele, né? A gente vê ele pequeno, depois a gente vê a pessoa com o mesmo nome que ele, provavelmente ele, adulto, atuando. Então não tem um desenvolvimento dele, tem mais um dia a dia, né? Como ele tá trabalhando agora e como essas pessoas estão atuando no mundo. Então, assim, ótimo episódio introdutório, é um anime interessante, um anime que deixa você curioso para o próximo episódio, para saber como funcionam mais essas questões de como um acessa a cabeça do outro, como que se altera a mente da pessoa, como você altera as memórias das pessoas, como você acessa, né, essas informações, como isso é perigoso também para a pessoa que está acessando. E a gente vai ter uma boa probabilidade de cenas criativas, né? Porque quando você tá trabalhando sobre inconsciente, subconsciente, de uma maneira geral, você trabalha muito com coisas subjetivas, né? Com uma animação mais criativa. Então vamos ver como eles vão fazer isso. Nesse episódio foi utilizado, não tanto. Eu acho que o foco foi muito mais realidade barra fantasia da sua mente, porque você está sendo controlado. Mas ainda teve bastante coisa interessante do ponto de vista criativo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Baixe o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!